Boa tarde, boa noite. Um prazer estar aqui com vocês novamente para compartilhar a palavra do Senhor. É sempre um prazer, sempre um privilégio poder compartilhar a palavra de Deus. A melhor coisa que você pode fazer na sua vida é compartilhar a palavra de Deus com alguém. Não precisa ir para o seminário para estudar 5 anos, 6 anos de teologia, mas o que você sabe, aquilo que Deus fala para você cada dia, isso a gente precisa passar para outros. Sabe por que a gente está aqui hoje? Porque alguém algum dia compartilhou a mensagem com a gente. Amém. Tá certo? Lembra quem? Dá um flash lá atrás para lembrar quem compartilhou a tua palavra, quem compartilhou a palavra com você, e pensa agora para quem você pode compartilhar a palavra. Amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor. Nos colocamos na Tua presença e coloco diante do Senhor, Pai, como não tendo nada para dar, nada para oferecer, como sendo vazio, Senhor, mas pedindo que Teu Espírito Santo possa usar a minha vida, que Teu Espírito Santo possa usar a Tua palavra, que Teu Espírito Santo possa falar conosco, que Teu Espírito Santo possa nos alimentar e colocar o alimento na boca de cada um de nós nessa noite. E possamos sair daqui alimentados, saciados, cheios do Senhor, da Tua palavra e da Tua presença, Senhor. Abençoa, Senhor, que a Tua palavra tenha lugar no nosso coração e possa produzir muitos frutos, a 30, 60 e a 100 por um. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero compartilhar sobre um personagem da Bíblia que nós podemos aprender muito com ele, Neemias. Não sei se você já leu ou já estudou ou conhece a história de Neemias. E a mensagem, o título de hoje é uma pergunta: você quer ser um vencedor? Amém? Você levanta de manhã da sua cama e fala assim: Senhor, que hoje dê tudo errado. Nem precisa, né? Mas se você levanta, ou antes de levantar, mesmo você está pedindo, Senhor, que hoje seja um dia maravilhoso, que seja um dia hoje onde as coisas funcionem, que seja um dia hoje que eu seja abençoado pelo Senhor, e etc, etc, etc. Não é certo? Todos queremos ser vencedor, amém? Amém. Amém. Não precisa ter medo de levantar a mão, não. Kaká, quando faz um gol, levanta a mão. Ayrton Senna, quando ganhava uma corrida, levantava as mãos. E quando a gente levanta as mãos para Deus, é sinal de vitória. Amém? Então vamos lá. Neemias capítulo 1, versículo 1 até 7. Se você tem a Bíblia, abra aí, depois de Esdras, Neemias, antes de Esther. E se não, acompanhe com a gente Neemias 1, de 1 a 7. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, me sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susa, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, ou seja, demolido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti.
Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. A gente precisa entender um pouco o contexto, o que estava acontecendo nesse momento da história. O povo tinha sido levado para o cativeiro, o povo tinha sido levado e estava sendo escravizado no cativeiro. E Neemias tinha uma posição muito interessante. E se você é líder, você precisa ler o livro de Neemias, que é um excelente exemplo de liderança. Tem muitas coisas preciosas que nós podemos aprender com a liderança de Neemias. Tem muitos livros escritos baseados na liderança de Neemias. Um grande exemplo para nós. A primeira pergunta: você quer ser um vencedor? Nós estamos pensando especialmente no versículo de número 4, que diz: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras. Neemias escutou isso. Olha o que Neemias escutou: que o seu povo estava passando por dificuldade, que o seu povo estava sofrendo, que o seu povo estava em completa ruína, que a cidade santa naquele momento, que simbolizava a presença de Deus, Jerusalém, seus muros tinham caído, suas portas tinham sido queimadas. Mas o que tem a ver isso? A gente precisa entender um pouco o contexto histórico bíblico. Se você ler no Antigo Testamento, você vai encontrar que todas as cidades tinham muralhas, muros de proteção, como a gente conhece uma base militar. Seja na Suíça, seja no Brasil, nós conhecemos uma perto de casa em Rinville, tem sempre uma cerca em volta e uma guarita de controle, onde estão controlando para ver se passa tudo certo. No Brasil, no Peru, na América Latina, tem em cada canto tem uma guarita de uma pessoa lá em cima, armado, vigiando para ver se tudo funciona bem. Então, o que são essas muralhas no Antigo Testamento? A proteção da cidade. Esses muros significavam proteção. Através desses muros eles se sentiam protegidos e guardados, assim como nós nos sentimos hoje protegidos e guardados na presença de Deus. Amém? Você sente a proteção de Deus? Amém. Mesmo quando a gente faz alguma coisa errada? Mesmo quando a gente faz alguma imprudência no trânsito? E mesmo assim Deus nos livra? Deus não depende dos nossos acertos para nos proteger. Ele é Deus sem mim. Ele é Deus em mim. Amém? Então muitas vezes a gente vê a proteção de Deus, mesmo quando a gente erra, a gente vê a proteção de Deus. E nesse momento da história, Neemias se sentia assim, totalmente desprotegido, totalmente desamparado, à mercê de qualquer coisa que podia passar. Eu quero contar uma coisa para vocês como testemunho. Olhem para a palavra e olhem para Deus, não olhem para mim. Mas eu quero contar uma experiência da nossa vida, só para a gente tentar entender e exemplificar isso que Neemias passou. Nós vivemos 20 anos na selva do Peru e no final de 2015 nós sofremos um assalto na nossa casa. Antes disso, a gente já tinha sido roubado no hotel, no ônibus, no barco e em muitos outros lugares. Mas dessa vez foi na nossa casa. Depois a gente descobriu que os caras vêm um grupinho com uma biga desse tamanho, de 1 metro, colocam no muro na parede da tua casa, com um macaco hidráulico, 3 segura isso, o macaco hidráulico põe na parede e pá! Estoura a parede sem fazer barulho nenhum. Olha que a coluna é lá, a coluna aqui, no meio da coluna faz isso. Então nós chegamos da igreja, isso foi 10 da manhã, num domingo, nem era de noite. Nós chegamos da igreja, eu cheguei primeiro, minha esposa depois, vi tudo revirado, entrei
Quando eu estava no meio da casa, pensei, e se o cara está aqui? Mas já era tarde demais, já estava. Mas para contar a história, eles foram quebrar um muro de 3 metros de altura para entrar, quebraram todas as portas internas do escritório, que era um prédio, e da nossa casa, que era outro. Na nossa casa, as fechaduras não conseguiram quebrar as fechaduras, então quebraram o caixilho, o marco da porta. Então, eu tinha um vizinho policial, fui falar com ele, porque sempre me cumprimentava de manhã. Ele tinha trabalhado perto da fronteira do Brasil e gostava de falar algumas palavras em português. Então, às vezes eu estava limpando a calçada de manhã, conversava com ele e tal. Fui procurar ele, a gente foi, trouxe o policial tem que fazer uma ata de tudo que aconteceu, de tudo como está lá. E o policial saiu de casa, já era noite. Naquela noite, nós tínhamos um buraco no muro e uma porta que não fechava. A porta principal da casa, fora todas as outras. E eu me senti assim como Neemias. A primeira coisa que veio na minha cabeça foi Neemias. E eu senti um pouco o que você está materialmente desprotegido, mas nunca desprotegido de Deus. O que a gente fez? Oramos. O que aconteceu? Deus protegeu. Mas são momentos que a gente precisa lembrar. São momentos que o desespero quer entrar na nossa vida por causa das circunstâncias que acontecem. Mas a gente precisa olhar para o autor e consumador da fé, que é Jesus, e não deixar o desespero tomar conta de nós. Então assim estava Neemias. Agora, Neemias ouviu essas palavras. O que Neemias fez com essas palavras? E o que você pode fazer com as palavras que você escuta, que você vê, aquelas circunstâncias que acontecem? Neemias não ficou quieto, não ficou estático. Neemias perguntou, pesquisou, indagou. Isso muitas vezes que a gente tem que fazer. Nós precisamos nos envolver intelectualmente com as coisas para podermos vencer. Procurar respostas. Não fique aí parado dizendo, eu não sei, eu não posso, eu não consigo. Porque tudo posso em Cristo que me fortalece. Amém? Não só Paulo, mas foi escrito para cada um de nós. Amém? Está escrito na tua Bíblia? Filipenses 4,13. Então você pode. Mas nós precisamos colocar a nossa parte. Nós precisamos procurar, nós precisamos buscar as respostas, nós precisamos querer crescer. Sabe, você não vai crescer espiritualmente só vindo no culto. É maravilhoso que você venha no culto e você deve continuar vindo. Mas você deve vir na sexta-feira também, você deve ler a Bíblia todos os dias na sua casa, você deve orar todos os dias, você deve buscar as respostas. Aquilo que você não sabe, a gente deve procurar. Então, em primeiro lugar, nós precisamos nos envolver intelectualmente. Em segundo lugar, nós precisamos nos envolver emocionalmente. O que fez Neemias? Versículo 4. Assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. A situação de Neemias não era uma situação cômoda. Neemias era copeiro do rei. Nesse momento a situação dele era boa, do povo dele não era boa. E ele podia dizer, bom, comigo está tudo bem. Eles estão sofrendo lá, coitadinho deles. Muitas vezes nós não nos envolvemos emocionalmente com o problema das pessoas. Quantas pessoas estão aqui nesse país, como nós, não conhecendo as coisas, precisando de ajuda? E nós muitas vezes já passamos por isso há 5, 10, 15, 20 anos e quem sabe já esquecemos. E nos colocamos frio diante da realidade de outras pessoas. E Deus nos colocou aqui com um propósito. Não é por acaso que você está aqui. Amém? Amém? Deus tem um propósito para a vida de cada um de nós. Eu não sei a sua história. Estou tentando entender a minha. Mas eu sei que não é por acaso. E agora que você já conseguiu alguma coisa, agora que você já venceu em algumas áreas,
Mas tem outras pessoas sofrendo os mesmos problemas que você sofreu, os mesmos problemas que eu sofri. E o que a gente pode fazer? Nós vamos nos envolver emocionalmente. Não só falar, tadinho, que pena. Sinto muito. Né? Neemias tinha uma situação cômoda, era copeiro do rei. O que significa que era copeiro do rei? Quando trazia alguma coisa para o rei, quem tinha que provar? Neemias. Vinha outro rei de outro lugar e trazia um presente para o rei, uma bebida agradável. Quem tinha que provar? Neemias. Tu? Espera um pouquinho, ver se Neemias vai cair. Se caiu, não matou o rei, porque o rei tinha inimigos. O rei tinha inimigos, né? Alguns se faziam inimigos do rei. Eu espero que a gente não tenha inimigos. A gente não quer ter, mas alguns às vezes querem se pôr contra, né? Mas essa era a situação. Então, Neemias não ficou pensando só na situação dele, mas Neemias via a situação dos outros, queria que os outros pudessem melhorar, não se conformava com isso. E o texto diz: assentei-me e chorei. Outra versão fala que Neemias jejuou, orou diante do Senhor por isso. Nós temos o exemplo de Jesus, quando Jesus viu o seu amigo Lázaro. E se você quer aprender um versículo da Bíblia hoje, é a oportunidade de você aprender o versículo mais curto da Bíblia, que é João 11,35, diz: Jesus chorou. Vai sair daqui hoje com o versículo de memória na cabeça. Jesus chorou. Aprendi um versículo hoje, né? Como que é? Jesus chorou. Fácil, né? Jesus chorou por quê? Porque sentiu. Será que eu sinto alguma coisa pelas pessoas? Jesus tinha paixão. Sabe, a pessoa que se envolve emocionalmente é uma pessoa que é apaixonada pelo que faz. E uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, ela não se cansa, porque ela é apaixonada por aquilo. Ela faz aquilo assim. Quando a gente era pequeno, lembra você? Né? Quando a gente era pequeno, falava, que vocação que você tem? Hoje em dia se procura o emprego que tem o salário melhor. Antes você procurava um emprego porque você tinha uma vocação, aquilo que você sabia, aquilo que você gostava, aquilo que estava no seu coração de fazer. E todo mundo, quando é pequeno, brinca de. Alguns brincam de enfermeiro, queriam ser enfermeiro, outros brincam de médico, outros brincam de cantor, né? Na tribo havia uns meninos que brincavam de ser pastor. Queria ser pastor, os meninos colocavam lá um negócio parecendo púlpito e começavam a pregar um para o outro, né? E era uma coisa interessante, mas assim, quando nós somos apaixonados pelo que nós fazemos, as coisas são muito mais fáceis. Então nós precisamos nos envolver emocionalmente de uma forma que estejamos apaixonados pelo que fazemos. Não fazer assim, outra vez cantar, outra vez filmar, outra vez cuidar do som, outra vez pregar, não, mas com prazer, com alegria, outra vez traduzir. Mas fazer com alegria, com todo o coração, nos envolvendo, colocando todo o nosso ser. Amém? Com paixão, você vai alcançar seus objetivos de uma forma melhor. Eu estou fazendo com paixão ou estou fazendo somente por fazer? Não precisa responder para mim. Responde para Deus. Amém? Em terceiro lugar, quer ser um vencedor? Versículo 4. Oração e jejum. Olha, Neemias: estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A gente precisa nos envolver espiritualmente com as coisas. A gente precisa crer e falar para as pessoas: olha, eu não tenho a resposta, mas eu sei quem tem. Vamos orar. E orar com a pessoa, custa alguma coisa orar?
É difícil orar? Talvez você vai falar, mas eu não sei orar. Eu também não. Todos estamos aprendendo. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus e falaram: Senhor, como que a gente sabe? Como que a gente tem que orar? Orar é uma atitude de coração, não de saber. Não tem escola de oração, não tem faculdade para aprender a orar. É uma atitude de coração. É aquilo que está no nosso coração. É falar com o nosso Pai, como a gente fala com um amigo, como a gente fala com a esposa. Espero que vocês não estejam falando mal com a esposa, né? Senão vai complicar esse exemplo. É como se a gente estivesse falando com os filhos, com o filho. Como se a gente estivesse falando com os amigos, com o companheiro de trabalho, com o papai, com a mamãe. Orar é buscar a Deus. Uma oração humilde, Senhor dos céus, Neemias orou: Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade, esteja, pois, atento os teus ouvidos. Uma das orações de Neemias, tem várias orações de Neemias no livro. E tinha um pastor, um dos meus pastores me ensinou uma coisa muito interessante. Fala assim: irmãos, dia tal vai ter eleição para diáconos na igreja, para presbíteros, para líderes. Sabe quem vocês vão? Aonde vocês têm que olhar para eleger? Aqueles que vêm no culto de oração. Uau! Tremendo exemplo. As pessoas que estão comprometidas com Deus em oração, com certeza vão ser bons líderes. Nós precisamos estar comprometidos com Deus em oração, levar tudo diante dele. Neemias é um grande exemplo para nós. Tem muitos versículos de Neemias, eu estou só citando alguns aí. Neemias orando: porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite. Neemias, no passado livro de Neemias começou a reconstruir as muralhas e vieram os inimigos querendo destruir, querendo fazer parar. E Neemias, com uma mão trabalhava e com a outra mão estava com a espada na mão depois, e eles oravam e colocavam tudo na presença de Deus. Olha o resultado da oração, capítulo 7, versículo 5. Então o nosso Deus me pôs no coração que ajuntasse. Ele começou a orar dizendo: Senhor, como que o povo vai ficar assim? Não é só orar e ficar ali, mas é orar. E cuidado quando você ora, porque de repente você pode ser a resposta da sua oração. Vou falar de novo, perdão. Cuidado que você pode ser a resposta da sua oração. Alguém toca na sua porta pedindo um prato de comida e você fala: Deus te abençoe. Quando você é a resposta de oração, você fala assim: vem cá que eu vou orar por você. Tá bem que você pode falar: vou orar por você, mas dá algo para a pessoa comer, porque nesse momento está doendo a barriga dela, porque não tem nada para comer. É só um exemplo. Quem sabe na Suíça ninguém passa fome, né? Ou poucos, mas tantas outras coisas. Alguém está preocupado, está ansioso, porque vai fazer um exame, porque está procurando um trabalho, qualquer coisa assim. Você pode orar por essa pessoa. Todos podemos. Amém? Se alguém fala para você que está passando por necessidade, não perca tempo nesse momento. Ore para a pessoa. Nesse momento. Não precisa o pastor da igreja orar. Não precisa o diácono da igreja orar. Não precisa o líder da igreja. Não precisa o presidente da igreja orar. Você que está lá naquele momento. Deus nos deu esse meio de comunicação maravilhoso que é a oração. Você pode orar em qualquer lugar. Só quando estiver dirigindo, por favor, não feche o olho para orar. Pode orar dirigindo também, mas abre o olho, por favor. Mas você pode orar em qualquer lugar. É um meio de comunicação. A gente tem hoje aí os telefones celulares, né, para nos comunicar. Mas sabe, com o celular de Deus, você nunca está descarregado a tua bateria, você nunca falta crédito, você nunca está fora da área de
estive na tribo indígena precisando falar com o meu pastor na cidade, com 3, 4 telefones, nenhum funcionava. Um não tinha bateria, não tinha luz para carregar, o outro estava fora de área, o outro não tinha crédito. Não servia para nada. Mas com Deus a gente pode se comunicar em qualquer momento, em qualquer lugar. Isso é maravilhoso. Olha o exemplo de oração e jejum. A gente viu aqui na sexta-feira passada, retrasada, Mateus 4, um dos exemplos de Jesus, um dos costumes de Jesus, que é o jejum. Jesus muitas vezes também jejuou mesmo sendo Deus, e deixou exemplo para nós. Jesus também chorou sobre Jerusalém com pena, olhando a situação da cidade. E a pergunta que a gente pode fazer para nós hoje é: como vai meu tempo de oração, meu tempo de busca a Deus, meu tempo de jejum? Não podemos esquecer disso. Esses são os pilares da nossa fé. A oração, a leitura da palavra, o jejum, são pilares da nossa fé. São colunas da nossa vida espiritual. E nós precisamos cuidar deles. Sabe que grandes missões, agências missionárias começaram com um grupo de oração? Nós tivemos o privilégio de servir a Deus durante 12 anos na base da Schweizer Indiana Mission, hoje Indy Caminho, uma missão que começou aqui na Suíça com um grupo de mulheres que começou a orar. Hoje já cumpriu 60 anos de Peru. Um grupo de oração que começou a orar. A gente não tem ideia da dimensão que tem a oração, do poder que tem a oração. Muita coisa Deus pode fazer. Sabe, nesse momento da minha história, eu queria compartilhar de Jesus para as pessoas, mas não sei, é bom. Estou tentando aprender. E muitas vezes me senti assim. Estive quase 20 anos no Peru e falava de Jesus para todo mundo o tempo todo. E alguns dias depois estava na Suíça e não podia falar com ninguém. E era super complicado, e ainda é. Mas Deus me falou: Isaías, já que você não pode falar, ora. Orar você pode. Eu tenho que sair todo dia para orar. Fala isso como testemunho. Tenho que sair todo dia para caminhar e orar. E tenho orado pela salvação das pessoas. Mas, Senhor, as pessoas estão passando nesse carro, salva-os. Esses adolescentes que estão indo para a escola agora, Senhor, salva eles, mas não só eles, salva o papai, a mamãe, a família completa. Eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei a dimensão que tem, mas eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Eu sei que a minha tarefa nesse momento é orar. E eu preciso fazê-lo diante do Senhor. Quer ser um vencedor? Versículo 6: E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti, não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos. Versículos 6 e 7. Nós precisamos confessar diante do Senhor o nosso pecado, mas também, quando você olha no Antigo Testamento, os profetas confessavam o pecado de toda a nação. Porque os nossos pecados fazem parede de separação entre nós e Deus. Os pecados fazem parede de separação para que as pessoas cheguem a Deus. Por isso muitas vezes nós precisamos confessar. Lembra de Jó? Jó disse que orava e pedia perdão pelo pecado de seus filhos. Você já pediu perdão pelo pecado de seus filhos? De repente, quando eles estão lá dormindo no quarto, ou onde quer que eles estejam, pequenos ou grandes, mas nós precisamos aprender a confessar os nossos pecados, pedir perdão pelos nossos pecados, mas também do outro. O que é confessar? Confessar é admitir. Simplesmente admitir que eu falhei. Não é explicar,
Não é justificar. Ah, Senhor, o Senhor sabe porque eu pequei, nasceu, mas porque a tua palavra diz, né, Senhor, que a carne é fraca, e começa a explicar, e um montão de coisas. Deus não quer explicação. A Bíblia não fala para você explicar, a Bíblia fala para confessar. E para confessar nós precisamos ser humildes e reconhecer a nossa falha, reconhecer o nosso erro. Sabe, a Bíblia fala que pecar é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Aquilo que você queria fazer e não conseguiu. É isso que a Bíblia define, tanto no Antigo como no Novo Testamento, no seu original, o que significa pecar. Aquilo que você queria fazer e não conseguiu. Você tinha boa intenção de fazer, você queria fazer, mas não conseguiu. Você errou o alvo e falhou, pecou. Olha o que Davi escreveu, 2 salmos da sua confissão, Salmo 32, e Davi disse: quando confesso, me livro de carga. Davi fala no Salmo 32: enquanto eu não confessei meus pecados, meus ossos se fizeram velhos, se envelheciam os meus ossos, enquanto eu não confessava os meus pecados. Quer ser jovem para a vida toda? Confessa os teus pecados diante do Senhor, e assim os seus ossos não vão se fazer velho. 1 João 9, olha que maravilhoso. Se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto, perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Olha essa palavrinha que tem aí. Mas se, é uma condição, Deus vai perdoar o pecado sempre e quando eu confessar. Mas se confessar os seus pecados, se eu fizer a minha parte, então Deus vai perdoar o meu pecado. O que eu preciso confessar e deixar diante do Senhor? Onde eu tenho falhado? Todos nós falhamos o tempo todo. Precisamos reconhecer isso diante do Senhor. Amém? Para concluir, em primeiro lugar, nós precisamos desenvolver intelectualmente, buscar as respostas, querer crescer. Sempre dá para crescer um pouco mais, sempre dá um pouquinho mais. Sabe, Deus colocou em nós um negócio chamado neurônios, e isso é igual elástico, assim. É igual elástico. É igual a memória de computador, que sempre dá para ampliar mais. Eu lembro os primeiros computadores que a gente tinha 128 KB, né? Faz tempo, não, alguns devem nem nascer nesse tempo. Hoje em dia tem 1 tera. O que naquele tempo você pensava? Não faz muito tempo assim não, porque não tem tanto tempo assim também, né? Mas sempre dá para crescer, sempre dá para melhorar. Precisamos nos envolver intelectualmente, precisamos nos envolver emocionalmente também, fazer aquilo que a gente tem que fazer, aquilo que a gente precisa fazer com paixão, não só por fazer, não só por cumprir, mas com paixão, com todo o empenho, com toda a vontade, com toda a disposição, com todo o teu ser. Amém? Precisamos nos envolver em oração e jejum. E a pergunta é: como vai o nosso tempo de oração, de busca e de jejum? Lembrando que estamos aqui todas as sextas-feiras orando, né? Fora ter um estudo maravilhoso dos hábitos, dos costumes de Jesus. Estamos aprendendo alguns hábitos, alguns costumes de Jesus. Temos um tempo de oração também, então você é convidado. Amém? E precisamos confessar. Confessar é reconhecer as coisas, admitir o que precisamos confessar e deixar diante do Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Queria te levar mais uma vez a pensar nisso. Onde você precisa crescer, onde você precisa aprender mais. Realmente você quer crescer, fala para o Senhor hoje: Senhor, eu quero crescer na tua palavra. Feche seus olhos, comece a orar. Faça tudo o que você tiver que fazer, tudo que Deus te permitir, colocar para fazer com paixão,
com todo o teu ser. Não faça só para cumprir. Isso não agrada a Deus. Faça o melhor. Deus sempre merece o melhor, porque Ele também dá o melhor por nós. Como vai seu tempo de oração, de jejum, de busca a Deus? O que precisa ser confessado diante do Senhor? A palavra diz que nós vamos confessar com a nossa boca, crer com o nosso coração. Ai, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que o Senhor trouxe aqui hoje. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Declaramos que a Tua palavra tem poder e autoridade sobre as nossas vidas. Que a Tua palavra não vai voltar vazia, Senhor, nos nossos corações. Nós te pedimos agora em nome de Jesus, Senhor. Olha para a Tua igreja, olha para o Teu povo, Senhor, onde precisa do Teu toque, onde precisamos crescer, Senhor.